Fala aí, galera do Botafogo Digital. Apesar do cansaço, vou gravar aqui o vídeo para vocês. O Botafogo empatou em 0-0 com a LDU. O placar não mexeu hoje no Newton Santos. Enfim, vamos começar pelo começo, né, da noite. O Flamengo enfrentou o Racing na Argentina e a primeira expectativa era de ver o jogador Matias Rojas em campos enfrentando o Clube Carioca. E isso não aconteceu. Aparentemente o jogador foi poupado por alguma lesão, algo do tipo. Então já começamos não muito bem a noite, né? Enfim, acabou que o Flamengo empatou em 1-1 lá com o Racing. E o Botafogo também não saiu de um empate jogando em casa. A gente sabia que era muito importante a vitória do Botafogo em termos de classificação em primeiro lugar do grupo, né? O Botafogo segue ainda muito bem para se classificar, né? Mas agora ficou mais difícil, evidentemente, para se classificar em primeiro lugar do grupo. Qual a diferença de se classificar em primeiro ou segundo? Primeiro lugar se classifica direto para a próxima fase. Segundo lugar do grupo vai pegar um terceiro lugar da Libertadores, né? Um time que for eliminado da Libertadores, e disputar um playoff, 2 jogos ida e volta, que também, além do aspecto da dificuldade, você ter uma etapa a mais, né, a cumprir, existe também a questão do calendário, que começa, apesar de estarmos ainda no início de maio, já começa a ser uma preocupação para o Botafogo, acumulando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Vamos ver metade do copo cheio, né? Que o Botafogo está disputando as 3 competições, está bem nas 3 competições, né? Ao contrário de outros anos em que o Botafogo, a essa altura, já estava fora da Copa do Brasil ou não tinha uma competição internacional para disputar. Então, vamos ver por esse lado, sempre pensando positivo. Jogo de hoje, o Castro surpreendeu, né, na escalação ao colocar desde o início o Sauer na direita e o Luiz Henrique na esquerda. Não se sabe se foi simplesmente uma mudança de acordo com o adversário, né, por esquema tático, ou se foi para poupar os jogadores Júnior Santos e Vitor Sá, até porque eles tiveram um grande esforço no jogo de domingo, a equipe toda, né? Foi uma vitória muito suada, né? Outro desfalque também que aconteceu foi o Rafael, que acabou sentindo antes da partida e foi um desfalque de última hora, né? Falando ainda de problemas, o Danilo Barbosa acabou saindo contundido, até onde a gente sabe, né? O Botafogo não divulga muito, mas preocupa, né? É um jogador que vem muito bem no Botafogo. Hoje não fazia um grande jogo, mas é um jogador aí que tem sido muito importante para essa equipe do Luiz Castro. Pessoal, vocês me perdoem aí o cansaço, mas estou gravando aqui esse vídeo. Pensei de deixar para amanhã de manhã, mas às vezes a gente conversando aqui, a gente, né, de certa forma, vai até aceitando melhor o resultado, né, se é que é possível isso. Não é uma situação desesperadora. A gente está considerando que tanto o Botafogo como a LDU irão passar pelos seus adversários, né, que são mais fracos do grupo, né, o César Valerro e o Magalhães, né, pode ser que a LDU tropece num desses, né, e o Botafogo dessa vez ganhe dos dois, né, então tudo é possível. Agora, o que o Botafogo não queria era fazer o jogo em Quito, na altitude, precisando da vitória, né? Esse era o cenário que a gente não queria. Infelizmente aconteceu. A equipe da LDU eu não achei nada demais, sendo bem sincero. Tem muita fama, né? Ganhou uma certa reputação mesmo na América do Sul, depois de ter ganho Libertadores contra o Fluminense, ganhou também a própria Sul-Americana, enfim, uma equipe aí com uma relevância hoje, né, no futebol sul-americano, que não é um daqueles bicho-papões tipo Boca Juniors, River, Peñarol, Nacional, enfim, mas é uma equipe em ascensão, sem dúvida alguma, né? A Liga Deportiva Universitária de Quito. O time da LDU veio claramente para jogar pelo empate.
achei o time violento, né? Tiveram várias jogadas duras por parte dos seus jogadores, especialmente no início do jogo, não sei se para, de certa forma, dar um cartão de visita ali, meio que inibir os jogadores alvinegros. E eu achei que foi uma equipe que, assim, teve algumas oportunidades em que o PR novamente foi brilhante, foi pouco acionado, mas quando apareceu, inclusive tem uma cabeçada, o jogador da LDU cabeceia meio de costas, e a bola tinha praticamente o endereço certo, e o PR espalma, né, por cima do travessão, uma bola muito difícil, e ele usa toda a sua envergadura para fazer essa defesa. Então, mais uma vez, o PR foi um destaque do Botafogo. Acho que Adrielson também na defesa tirou todas as bolas. Está sendo uma constante, né, a gente elogiar o Adrielson, que já tinha ido muito bem no domingo, vem jogando muito bem, e hoje, acho que ao lado do Lucas Perry foram os destaques do Botafogo. Isso já diz um pouco sobre o jogo. Como eu falei, não funcionaram as mexidas do Castro, né? O Sauer é um bom jogador, eu gosto até do Sauer, mas eu acho que ele sofre ainda mais no campo sintético, porque ele precisava de uma dinâmica maior de jogo, mais rápido. Às vezes ele ficava ali, dominava a bola, ia pensar no que ia fazer, e vinha um jogador da LDU e tirava a bola dele. Então ele acabou sendo sacado no intervalo, juntamente com o Luiz Henrique, que também não apareceu tão bem como vinha em outros jogos, né? Acho que foi até uma boa tentativa do Castro. E aí, sem dúvida alguma, o Botafogo melhora na segunda etapa com as entradas de Júnior Santos e Vitor Sá. Em pouco tempo, ambos já finalizam para o gol, coisa que nem o Sauer nem o Luiz Henrique tinham feito. O Júnior Santos, daquele jeito dele, assim, atabalhoado, tal, vai meio que caindo, mas fez boas jogadas, entrou de fato muito bem. Então a gente, nesse momento, pode dizer que, sem dúvida alguma, Júnior Santos e Vitor Sá são titulares da equipe, né? Como eu falei, o Danilo acabou saindo contundido. Entrou o Lucas Fernandes, que entrou bem também. Achei que distribuiu bem o jogo, né? Foi ali uma mente ali pensante, né? no meio. E, enfim, foi também outra substituição que essa por causa de uma lesão, né? De uma contusão, mas uma entrada de jogador que funcionou, né? Depois entrou o Marlon também. Bom, e uma crítica que o Castro certamente vai sofrer, né? Eu não vi a coletiva dele, deve estar rolando, não sei. É que o Eduardo não esteve numa boa noite, né? Numa boa jornada, como diriam os antigos. E tá tudo bem, gente. Acho que a gente tem que entender que o Eduardo, mesmo sendo hoje um dos grandes nomes desse time, né? Ao lado do próprio Tiquinho, enfim, não vai ser todo jogo que ele vai jogar bem. A galera mais nova tem que entender que Pelé, Garrincha, enfim, nem sempre jogavam bem, né? Longe de mim comparar Eduardo com eles, mas é para dar um exemplo assim exagerado de que é normal um jogador não estar num bom dia, e o Eduardo não estava, mas não sei por que razão o Castro não o substituiu, né? Poderia ter tentado ali o Raí, enfim, mexido ali na estrutura, e acabou não acontecendo. O Eduardo foi do primeiro ao último minuto em campo, sem ter produzido nada próximo do que a gente está acostumado de ver saindo dos pés dele. Marçal, achei que foi bem, de Plácido, com suas limitações, né? Que a gente fica até meio assim, com medo que ele vá fazer alguma besteira, mas de modo geral também deu conta do recado. Enfim, eu acho que se não fosse a questão da altitude, a LDU seria uma equipe que a gente poderia tranquilamente vencer, mesmo fora de casa, né? Mas eu acho que esse somatório de situações, vamos ver, vamos deixar, não adianta a gente ficar agora queimando a mufa, pensando em situações. Vamos deixar a Sul-Americana agora um pouco de lado e retomar as atenções para o Brasileiro, onde somos líderes, né? Enfrentamos o Atlético Mineiro às 6h30 de domingo, e o Botafogo tem que
a torcida, enfim. A torcida aplaudiu até o time no final do jogo, acho que demonstrou reconhecimento, né? Não é todo jogo que a gente vai vencer. Gostaríamos muito de ter vencido, acho que o Botafogo merecia ter vencido, até pela melhora que houve no segundo tempo, mas faltou talvez um pouco de contundência, se é que a gente pode definir isso, né? O Tiquinho lutou, faz bem ali o papel dele de sempre, de pivô, mas não teve uma bola à sua feição, né? Para ele botar no fundo das redes do goleiro da LDU. Infelizmente, também não foi uma noite favorável. Daqueles jogos que às vezes poderia estar rolando até agora e ia continuar 0-0. Acontece, faz parte, né? O Botafogo tem que erguer a cabeça e seguir em frente, né? Não podemos ficar nos lamentando. Para a LDU foi um belo resultado, né? Praticamente carimba o primeiro lugar do grupo, mas futebol, ainda temos um turno, né, do grupo pela frente, então tudo pode acontecer. É importante que o Botafogo siga aí, não se abale, né, por não chega a ser um insucesso, né, apenas um tropeço, digamos, né, não foi uma derrota, foi um empate que não estava nos nossos planos, né, simplesmente assim. Como eu falei, o Botafogo vai ter uma maratona de jogos aí pela frente, né, esse mês, então é importante que, é claro que toda a comissão técnica já está observando também a questão de poupar jogadores, fazer um revezamento, né? Porque daqui para frente são vários jogos, são jogos duros, né? São jogos difíceis e o Botafogo tem que estar preparado, né? Para seguir bem nas competições. Só um último comentário também, se a gente for observar o Botafogo no domingo nitidamente, mas em alguns jogos jogou bem com uma postura reativa, né? A postura de contra-ataque, enfim, de dar um pouco a bola para o adversário. Hoje isso não aconteceu, né? Na verdade, quem fez esse papel foi a LDU, né? E pode ser que a gente até atribua um pouco disso, né? Do Botafogo não se sentir tão confortável, né? O Botafogo Way não aconteceu ainda dessa forma de imposição de jogo, então talvez o Botafogo tenha sentido também um pouco de dificuldade disso, especialmente no primeiro tempo, né, em que ele tinha que propor o jogo, criar situações e foi um primeiro tempo difícil até de definir, né, mas assim, um pouco sonolento, um pouco, parecia que o Botafogo não estava ligado, e aí no segundo tempo, né, como a gente já falou aqui, aí sim o time entrou ligado, entrou mais com aquela gana de estar disputando uma competição sul-americana, né, mais pegado e tal. E a gente percebe nitidamente que a LDU agradeceu aos céus o resultado, até pela cera que fez no final, né? Aquela já catimba, muitos jogadores caíam no chão e ficavam ali rolando e tal. E dando graças a Deus quando acabou o jogo, certamente. Beleza, pessoal? Mais 13 minutos aí, apesar do cansaço, acho que era importante vir falar com vocês. E é legal também ouvir o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Comenta aí embaixo, se inscreva no canal e vamos em frente. Não dá pra gente dar um desânimo agora, né? A gente fica chateado, foi um 0-0, né? Meio broxante, mas temos que seguir em frente e domingo já temos um grande compromisso. Atlético Mineiro é uma equipe que certamente, né, não terá a postura que teve a LDU, e o Botafogo tem tudo aí para retomar o caminho das vitórias no domingo. Compromisso com você, torcedor alvinegro, de estar no Newton Santos no domingo, prestigiando o líder do campeonato, né? Vamos seguir aí bem a nossa caminhada no Brasileirão, beleza, pessoal? Quem não é inscrito, se inscreva agora. Pô, mais uma vez, muito obrigado aí de coração a todos vocês que estão prestigiando e dando aquele boom aí no canal, né? E logo a gente vai estar chegando em 1000 inscritos, né? Conto com vocês, likezinho e vamos que vamos, galera. Não vamos desanimar. O Fogão tá tendo, né, uma retomada agora. É importante a gente seguir apoiando. Tamo junto sempre. Valeu!